quero dar boa tarde a todas e a todos e agradecer o convite. Espero que estejam todas e todos muito bem e muito confortáveis e felizes dentro do possível. Eu fiquei um pouco em dúvida quando fui chamado para essa fala, porque eu não sabia exatamente sobre o que ela seria. Eu resolvi pegar, em vez de karma, outra palavrinha, né, regeneração, e fazer algumas reflexões sobre ela. E aí, minha ênfase aqui vai ser justamente pensar o quanto que, dentro das ideias da sociedade teosófica, essa ideia de regeneração ela é necessariamente coletiva. Mas então, vamos lá. Eu trouxe aqui um sumário de o que os conteúdos que eu vou trazer, porque eu acho que fica mais organizado até para quem está acompanhando. Então, eu vou começar justamente com algumas reflexões sobre o que poderia ser, né, esse conceito, esse título que está aí na fala, chamada regeneração coletiva. O que viria a ser isso, né, em termos espirituais. Depois, eu vou trazer algumas reflexões de como podemos pensar essas noções, porém aplicadas em como compreendemos a sociedade. E acredito eu que quando nós estamos falando de conceitos muito abstratos e elevados, talvez seja mais fácil que todos nós concordemos numa verdade una, vamos dizer assim. Uma vez que nós comecemos a aplicar esses conceitos na nossa vida prática, no nosso modo de vida, nossa perspectiva sobre o mundo, começam a haver divergências. Então, é possível que aqui pessoas discordem da visão que eu vou trabalhar, e aí eu vou convidar a todas e a todos para ouvir, verem se faz sentido para você. Se não fizer, descarte. Se fizer sentido, espero que seja útil de alguma maneira. Mas acho que, de qualquer maneira, a sociedade teosófica é um espaço também de divergência, né? Então, espero que a gente possa conversar com muita tranquilidade sobre esses temas, quando se refere mais a temas sociais. Eu vou, claro, trazer várias citações de Helena Blavatsky aqui, um pouquinho da doutrina secreta e também da chave para a teosofia, especialmente porque a chave para a teosofia é onde Blavatsky se debruça um pouco mais sobre questões sociais. E eu vou trazer um conto, que é o conto do Rei Ambrósio, que é uma historinha que eu inventei, porque ilustra o ponto que eu quero fazer. Não é uma boa história, mas acredito que ela é útil. E, finalmente, eu vou trazer uma reflexão breve sobre o momento atual em que vivemos e como é que nós podemos pensar essa noção de regeneração coletiva nesse momento específico, né? Bom, começando, então, a conversa, vamos pensar sobre até mesmo como Blavatsky utiliza esse termo, né, de regeneração, já que acaba sendo o tema aí da conversa. E esse tema da regeneração pode ser compreendido como uma cura espiritual de nossa ignorância primordial. A HPB usa o termo diversas vezes nas suas obras e algumas vezes ela usa como um sinônimo de um renascimento espiritual ou iniciação. Eu vou colocar aqui 2 trechinhos para exemplificar. Da doutrina secreta, eu não tenho a página aqui porque eu peguei do Kindle. Mas ele diz assim, o neófito, ou seja, né, o iniciante, a pessoa que está na vida do caminho espiritual, é um homem regenerado, e aí a palavra regeneração, que tendo passado por seu segundo nascimento espiritual, voltou triunfante à terra como um conquistador da morte, um hierofante. E aqui outro trecho em que ela usa o termo regeneração, diz assim, era um sinal místico que seu nascimento espiritual tinha regenerado e unido a sua alma astral com seu espírito abençoado, com seu espírito divino, abençoados de luz e glória. Então, a gente vê que até se nós olharmos a origem da palavra, né, regeneração, né, o Book também trouxe, né, o re como algo que vem de novo, né, e o generação, né, se você for olhar a raiz etimológica, vai se referir à criação, né, à geração. Então, uma recriação de algo que foi destruído. Então, Blavatsky usa em alguns momentos o termo regeneração para se referir justamente a esse renascer após uma iniciação, ou após uma morte espiritual, uma morte simbólica, né? Então, eu coloquei aqui minha própria reflexão, que o caminho espiritual é composto por muitas mortes simbólicas, que são abandonos de partes de nosso ser. Depois da morte, dessa morte simbólica, né, é importante regenerar, recriar-se, ou renascer, né? Esse é um dos significados de uma iniciação. Enquanto as mortes podem ser representadas por momentos de dor, momentos difíceis, ou até como alívio, né, em determinados momentos, esses renascimentos, essas recriações, que são as regenerações, estão mais associadas com uma reconstrução em um nível superior. Então, no processo da caminhada espiritual, uma parte de nós precisa morrer para que nós nos engajemos numa atividade de reconstruir a nós mesmos de uma forma mais elevada, de uma forma superior.
né? Assim como, por exemplo, uma estrela do mar que perde uma das suas perninhas e depois ela cria uma nova, nós também precisamos fazer isso, abandonar algo para que algo novo seja criado, ou recriado, ou regenerado. Porém, e aí isso é o ponto que eu quero destacar nessa breve fala, essa regeneração, ela precisa ser coletiva. Então, a gente não pode pensar numa regeneração que seja individual. E aí, se a gente for pensar na obra de Blavatsky mesmo, né, como a grande referência dentro do contexto da sociedade teosófica, ela enfatiza esse aspecto da coletividade, né, desse caminho espiritual, desses processos regenerativos, de muitas formas, como, e aí eu trago aqui alguns momentos em que a gente pode concluir essa questão do coletivo, né? Primeiro, a ênfase do primeiro objetivo da sociedade teosófica é de formar um núcleo de fraternidade universal sem distinções. Aqui a gente já percebe o quanto que é elementar e necessário o sentimento de união e fraternidade com todos os seres, né? Não é uma coisa solitária ou isolada. Segundo, a centralidade do altruísmo como principal qualificador de um teosofista, né? Então, Blavatsky faz uma diferenciação entre, por exemplo, um teosofista, um ocultista, sendo que a principal característica do teosofista é o altruísmo, né? Ou seja, o pensamento no outro. E, finalmente, o forte apelo que Blavatsky faz ao conceito de Bodhisattva, né, que ela traz lá do budismo Mahayana, especialmente na Voz do Silêncio, né, uma das suas últimas obras, em que ela vai justamente trazer esse conceito. Essa ideia do Bodhisattva, né, quando surge o movimento Mahayana, aproximadamente ali pelo século I, uma das grandes questões que se trazia, né, no budismo era uma espécie de acusação, vamos dizer assim, do movimento Mahayana, de que os budistas de sua época, posteriormente chamados de Hinayana, estavam pregando um tipo de caminho espiritual que levava a uma iluminação egoísta ou individual, né, o que seria o caminho do Pratyeka, o caminho do Arhat. Claro que existe toda uma discussão, eu geralmente defendo, né, as escolas Hinayana ou Theravada nesse contexto, eu acho que é um pouco injusto, mas de qualquer maneira, o importante destacar é que o movimento Mahayana vai dar muito mais ênfase para esse elemento, né, e o próprio conceito do Bodhisattva traz essa noção de que ele vai buscar a iluminação para o benefício de todos os seres. Então, não vou buscar a iluminação para o meu próprio benefício, mas mesmo que eu atinja um estado iluminado, é para o serviço à humanidade. Então, isso tudo já traz bastante essa colocação, né, de que como Blavatsky vai entender esse processo de regeneração, iniciação, iluminação, ou mesmo a caminhada espiritual como um todo, como um processo que depende necessariamente de uma associação com o coletivo. Não há regeneração ou cura espiritual, ou iluminação, que seja individual. A vida espiritual é coletiva e precisa ser assim. Eu coloquei aqui no alto uma imagem de como se fosse uma mata, né, que foi desmatada, que foi destruída, e depois uma mata que foi regenerada, né, que foi reconstruída. E aqui a gente pode pensar também, né, nessa questão do coletivo, né? Então, uma árvore, ela não vai renascer sozinha, né? Ela vai precisar de todo um ecossistema em volta, das abelhas que polinizam, todos esses elementos para que consiga florescer em coletivo, em conjunto, né? Então, acaba sendo um símbolo interessante para a gente pensar essa regeneração do todo, né? Nós precisamos regenerar, e eu acho que nesse momento de pandemia, é um momento de dor, sofrimento e perda, né, para muitas pessoas, e nós precisamos regenerar juntos, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões. Por vezes, e aí eu queria destacar, né, essa noção, então, do altruísmo, da coletividade, pode cair no que eu chamo uma versão sentimentalista da própria noção de altruísmo, né? Então, na época de Blavatsky, se a gente for pensar no século XIX, falava-se muito, né, em caridade, benevolência, mas pensando numa esfera pessoal, como, por exemplo, dar uma esmola. Então, eu vejo uma pessoa em necessidade, eu dou uma esmola, dou um dinheiro, dou um pedaço de pão, e eu me mostro altruísta ou benéfico, mas nessa escala individual, de uma pessoa para outra pessoa, né? No entanto, a gente sabe, se nós pensarmos com um pouco mais de cuidado sobre essa questão, que sabe-se que essa caridade individual, por mais, obviamente, importante que ela seja para quem recebe, né, não possibilita mudanças estruturais e permanentes. Ou seja, quando a gente pensa nessa caridade individual, claro que ela é importante. Se a pessoa está com fome, tem que ser dada comida, né? Se está com frio, tem que ser dado calor. Porém,
se nós pensarmos estruturalmente, não resolve o problema, né? Ele apenas ameniza temporariamente. Então, se nós queremos realmente manifestar esse altruísmo de maneira mais ampla, a gente tem que pensar o altruísmo além desse nível individual da caridade, né? Para que seja, de fato, um movimento altruísta coletivo e que pense no outro de maneira verdadeira. Para que o teosofista, então, consiga aplicar esse altruísmo plenamente, ela ou ele deve, então, possuir e defender uma visão de sociedade que concretize essa justiça social e o altruísmo de maneira coletiva. Então, quer dizer, se eu manifesto esse altruísmo, esse bem-querer, essa simpatia apenas no nível individual, eu vou usar uma palavra forte, peço permissão aqui para usar uma palavra forte, né, segura-se nas cadeiras, mas será que não é um pouco hipócrita se eu me sinto um pouco como benevolente, eu me sinto altruísta, mas não necessariamente estou resolvendo o problema real, estou indo nas raízes do problema. Para que nós possamos ir na raiz do problema e evitar esse sofrimento, essa dor dos mais vulneráveis, é necessário pensar de maneira mais ampla, coletiva e numa visão social e da sociedade. Então, eu acho que existe numa espécie de repensar a doutrina, a gente também tem que pensar essa questão, o altruísmo individual versus o altruísmo coletivo e social. E aí eu trouxe aqui uma citação de Blavatsky, que eu acho que ajuda, né, a pensar sobre a questão. Abre aspas. Isso aqui é dar a chave para a teosofia, tá? Se a humanidade pode apenas se desenvolver mental e espiritualmente pelo cumprimento, em primeiro lugar, das leis fisiológicas. Aqui é uma palavra um pouco estranha que ela escolheu, fisiológicas, mas o que ela está querendo dizer? Né, que o corpo físico, emocionalmente, fisicamente, a gente depende desse corpo físico estar bem para poder nos desenvolver, né? Então, por isso que ela diz que existem leis fisiológicas que podem, inclusive, impedir, né, o nosso desenvolvimento. Ela continua. Todos os teósofos estão mais do que conscientes de que, infelizmente, nos países ocidentais, em especial, a condição social de grandes massas da população torna impossível que tanto seus corpos como seus espíritos sejam apropriadamente treinados. Como consequência, o desenvolvimento de ambos é interrompido. Como é que nós podemos pensar que as pessoas teriam condições de, desde receberem um treinamento para se tornarem chelas, né, uma coisa, digamos, mais avançada, discípulos dos mestres de sabedoria, até mesmo um desenvolvimento mais simples, né, de se desenvolver emocionalmente, intelectualmente, né? Como é que nós podemos esperar que as pessoas façam isso, né, se elas vivem nessa condição social, como diz aqui Blavatsky, tão penosa, né? Isso é contra a lei, né? As próprias leis do universo dizem que é muito mais difícil, né, você se desenvolver espiritualmente, tal, se você está com fome, né, ou com frio, ou com desespero e medo e insegurança. E aí ela continua. Como esse treinamento e desenvolvimento é um dos objetivos expressos da teosofia, a sociedade teosófica está em total sintonia e harmonia com todos os verdadeiros esforços nessa direção. Ou seja, todos os verdadeiros esforços para permitir que toda essa grande massa da população tenham as condições físicas, emocionais, intelectuais de desenvolver-se e de serem treinadas para se tornarem melhores, né? Ou, como às vezes é colocado, para aflorarem, né? Como se fosse uma flor em botão que precisa se desenvolver em sua plenitude como um ser humano. E aí eu chego no conto do Rei Ambrósio, que foi uma historinha que eu inventei. Eu vou pedir perdão, porque é uma historinha ruim, ela não é uma boa história, como história, né, como narrativa, mas eu acho que ela ilustra aqui o ponto que eu trouxe. Então, eu coloquei aqui uma imagem bem bonitinha de um rei coruja, que é o Rei Ambrósio. Então, eu vou contar essa história para ilustrar e nos refletir. Era uma vez um rei que estudou a literatura teosófica, pode ser Blavatsky, por exemplo, e ficou encantado. Como ele sabia que esses conhecimentos não poderiam ser individuais, né, só para ele construiu uma grande biblioteca com literatura teosófica, aberta a todas e a todos. Ao visitá-la, percebeu que estava vazia. Seus súditos não estavam lá. Perguntou-se por quê. Chamou então uma aldeã, né, uma cidadã, ao seu palácio, para lhe questionar. Ela explicou: como poderia eu estudar na biblioteca se eu estou sempre exausta do trabalho? Mesmo que quisesse, preciso descansar para o dia de amanhã. Não tem tempo e energia para vir estudar teosofia. E aí eu trago algumas reflexões. É muito difícil nos dedicarmos ao que é espiritual, às coisas transcendentais e evoluídas, quando se está exausto e sobrecarregado. Será que podemos conceber uma sociedade em que todas e todos
possuem suficiente tempo livre e descanso? Essas duas questões me parecem fundamentais para nós pensarmos a sociedade. Qual é o ideal de sociedade que nós temos? Será que nós temos um ideal de sociedade em que todas e todos possuem tempo livre suficiente e descanso suficiente? Existe uma grande promessa de que, né, há alguns séculos já, de que a tecnologia faria muita parte do trabalho que era dos seres humanos e facilitaria as coisas de uma maneira que nós teríamos mais tempo livre. Mas o que acontece é que na maneira com que nós nos organizamos socialmente, o que acontece é que as pessoas que estão, pessoas mais pobres, as pessoas mais em necessidade, elas acabam sendo amassadas, né, por uma necessidade de trabalho exaustivo e excessivo, mesmo tendo tecnologia que poderia fazer com que nós tenhamos mais tempo livre. E o tempo livre é essencial para qualquer tipo de dedicação, né, para um caminho espiritual. E aí eu faço a reflexão, como podemos pensar iniciativas como, por exemplo, a maioria dos direitos trabalhistas, férias, final de semana, carga horária reduzida e aposentadoria digna, dentro dessa possibilidade de uma sociedade ideal e melhor? Será que esses elementos não estão diretamente relacionados com um ideal de sociedade que seja coerente com o ideal teosófico? A gente sabe que sem os direitos trabalhistas, né, a gente está falando aqui de CLT e tal, antes das possibilidades de direitos trabalhistas, as pessoas eram muito mais exploradas, né, então direitos como o final de semana, direito como um limite de horas de trabalho, tudo isso foram conquistas históricas. De certa maneira, nós precisamos, para sermos coerentes com essa ideia de que todos deveriam ter as possibilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente, deveríamos pensar em um modelo de sociedade em que cada vez mais as pessoas todas tenham esse espaço, né, o tempo livre, menos trabalho, final de semana, férias, que são direitos conquistados, né. Então, me parece que é totalmente coerente, né, para um estudante de teosofia que queira seguir as linhas de Blavatsky, que defenda, né, que todas as pessoas tenham esse tipo de direitos. E aí respondeu, então, o rei, né, já que essa aldeã disse que não está muito cansada, ele disse, tudo bem, então, concedê-los-ei, né, porque Mesócles ele combina com o rei, concedê-los-ei um dia de descanso por semana, para que possam estudar. Tudo bem. E aí eu trouxe aqui uma reflexão de Blavatsky, também para complementar. Diz assim, ainda na chave para a teosofia. Todo teósofo, portanto, está comprometido a dar o melhor de si para ajudar, por todos os meios possíveis, todo o esforço social, sábio e bem recomendado, que tenha como objetivo o melhoramento da condição dos pobres. Tais esforços devem ser feitos tendo em vista a emancipação social definitiva deles. E eu vou querer destacar isso porque justamente, embora Blavatsky e os mestres também falem muito de caridade nesse nível individual, nesse trechinho a gente pode ver que mesmo estando no século XIX, a Blavatsky já faz um apontamento quando ela cita emancipação social definitiva. Então a gente tem que pensar numa sociedade que transforme estruturalmente a condição dos mais pobres para melhor, né? E não apenas uma caridadezinha. Então, a Blavatsky, na verdade, já está aqui nesse trecho apontando para isso, e que todos os teosofistas ou teósofos deveriam, né, contribuir e estar alinhados com esse esforço social sábio, bem recomendado, para melhorar a condição dos pobres de forma definitiva. Então, não estou falando isso aqui, né, assim, né, do nada, né? Bom, vamos continuar essa história. Então, o tal do rei Ambrósio, então, disse que dá um domingo para as pessoas descansarem, para elas poderem estudar. Aí, essa aldeã replicou. Mesmo com um dia livre por semana, como poderíamos aproveitar dessa biblioteca se não sabemos ler? E aí vem essa reflexão. Não deveriam os teosofistas serem favoráveis a uma educação universal de qualidade que desenvolvesse o senso crítico? Aqui eu coloco a leitura, né, como símbolo dessa necessidade que as pessoas têm para poderem estudar. Mas, de qualquer maneira, nós poderíamos pensar a educação crítica de maneira mais ampla, né? Será que, então, deveríamos, se nós queremos que todos os seres humanos possam se desenvolver e atingirem a iluminação, né? Talvez não nessa vida, mas no futuro, de maneira plena, então, será que também não deveríamos pensar em dar educação de qualidade para todos, um senso crítico? Que é muito importante, né? O senso crítico na vida espiritual. E aí eu vou trazer como podemos encarar, então, a obra de Paulo Freire. Eu fiz uma fala já, né, uma palestra pública no projeto de TECOM, só falando sobre a filosofia de Paulo Freire, sobre a aprendizagem e como isso se aplica no nosso caminho espiritual. Então já fica aí a dica para quem quiser procurar. Porque justamente Paulo Freire é um dos grandes pensadores que vai enfatizar o pensamento crítico de todas e de todos. E mais, o que pensar de modelos escolares
que pensam o educando, né, o estudante, apenas como mão de obra, com acesso reduzido à educação ou com menos filosofia. A gente sabe que, historicamente, a educação universal, ela começa a ser implementada numa perspectiva de preparar a população para ser força de trabalho industrial. Né? É apenas mais recentemente que surge a perspectiva de educação, de pensar numa educação para a cidadania e para o pensamento crítico de maneira mais ampla. Será que nós, como teosofistas, queremos que todas as pessoas possam se desenvolver plenamente, inclusive intelectualmente? Não deveríamos estar defendendo esse tipo de projeto, que todos tenham acesso, inclusive a estudos de filosofia, que todos tenham acesso ao ensino superior, né? Então, como é que a gente pode pensar essa sociedade, né, ideal que queremos, dentro de uma perspectiva embasada no que o Blavatsky nos traz? Então, respondeu o rei: construirei, então, uma escola ao lado da biblioteca. Então, ele está tentando achar uma maneira. Bom, eu dei um dia de folga, construí uma escola para aprender a ler, para poder ler e tal. E aí, essa aldeã replica mais uma vez: mesmo assim, por que viríamos à biblioteca estudar, se há tantos males que nos ameaçam? Doença, crime, depressão, desastres naturais. As coisas sagradas não são prioridade, quando a sua vida está sempre em risco e em insegurança. É muito difícil dedicar-se ao que é espiritual em meio ao caos e à insegurança. Se você não tem nenhum teto firme para poder estudar, para poder se concentrar, para poder meditar, como esperar que essa pessoa se desenvolva plenamente, né? É muito mais desafiador. Como podemos pensar um modelo de sociedade em que todas e todos possam contar com direitos humanos básicos, como saúde, moradia, salário mínimo valorizado, etc.? Então, todas as iniciativas, e aí é que eu coloco, por exemplo, saúde pública, programas de moradia popular, direitos humanos, o salário mínimo valorizado, né, a questão do salário mínimo é uma questão fundamental. Como é que nós podemos pensar uma sociedade em que todos possam ter todas as condições de se desenvolver plenamente se nós não formos nesses pontos aqui? Cada um deles, de forma a construir um ideal de sociedade, ou pensar e defender um ideal de sociedade que traga todos esses valores para que todas as pessoas possam se desenvolver o máximo que seja possível nessa vida, né? E aí conclui o rei: bom, se eu quero ser verdadeiramente um teósofo, preciso repensar as estruturas da minha sociedade. E aí, então, esse rei chama o povo para pensar com ele sobre um novo modelo social, em que todos possam se desenvolver. Esse é o final da história. Eu sei que não é uma história muito boa, mas ela ilustra um pouco o que eu queria trazer. Aqui, para poder terminar essa última reflexão, eu trouxe a Kalachakra, né, que é a roda da Samsara budista, do budismo tibetano especialmente, mas também aparece no budismo do sul, que mostra os diferentes estados mentais, que é esse círculo intermediário mais grossinho. Porque justamente aqui traz um ensinamento budista que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Se diz que entre esses 6 estados mentais colocados aqui, né, dos humanos, dos deuses, dos semideuses, dos animais, dos seres do inferno e dos fantasmas famintos, dentro de todos esses 6 estados em que podemos nos encontrar, seja literalmente, seja simbolicamente, o mais ideal para o desenvolvimento espiritual é esse daqui que está a seta apontando, né, que é o estado humano. Porque quando a gente está no estado humano, como eu falei, tanto simbolicamente como literalmente, é quando as coisas estão mais ou menos um ponto de equilíbrio em que você consegue ter a energia e a motivação correta para começar a busca espiritual seriamente. Por que ele vai trazer esse ensinamento? Porque embora o Buda esteja, em teoria, tentando convencer todas as pessoas a atingirem a sua iluminação e fazerem a sua caminhada espiritual, aqui é o mais propício de todos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui embaixo o inferno, que é o momento de sofrimento agudo, não é muito propício para a pessoa se desenvolver, se iluminar espiritualmente, embora seja o segundo mais propício. Mas, de qualquer maneira, é muito mais difícil, né, você desenvolver espiritualmente quando você está no agudeza da dor e sofrimento. Ou ainda, os fantasmas famintos, que estão totalmente sofrendo pela necessidade de coisas que elas não podem ter. Também, como é que a pessoa vai conseguir se desenvolver espiritualmente nesse caso? Ou ainda, se a pessoa está num estado de devas, de deuses, em que tudo parece muito perfeito, uma vida de luxo, uma vida de pessoas muito ricas, né? Se a pessoa está tudo muito perfeito e ela tem um excesso de coisas, talvez também seja difícil ela acordar para as necessidades do espiritual. Assim como os semideuses, né? Que são os asuras, que são aqueles que são tomados pela ambição.
lutando sempre dentro de uma sociedade de consumo para consumir cada vez mais e ser julgado pelos outros pelo seu quantidade de poder aquisitivo, né, pelos objetos que você pode comprar. Então, o que a gente pode trazer dessa roda de Sansara é que, dentro desses diversos estágios, o mais adequado para a vida espiritual, segundo o budismo, é esse estado humano, em que as coisas estão mais ou menos equilibradas. Então, se nós formos pensar no ideal de sociedade compartilhado por todos, seria ideal que todas as pessoas tivessem acesso a essas coisas básicas para poder estar numa condição favorável para o caminho espiritual. E aí, a reflexão que eu gostaria de trazer, para chegar aqui perto do final, né? Será que somos um pouco como esse rei Ambrósio? Será que nós temos uma visão de sociedade que é compatível ou incompatível com valores teosóficos? Será que faz sentido a gente falar de valores teosóficos se a maneira de entender a sociedade e defender as ideias de sociedade não tem nada a ver com o que pregam a própria Blavatsky, né, como grande fundadora? Será que nós temos uma visão de sociedade compatível? Não apenas de altruísmo e solidariedade em um nível sentimental e pessoal, que também são legais e são bonitos. Eu não estou dizendo aqui para não se fazer caridade, né? Por favor, é importante a caridade. Quando há sofrimento, tem que haver a caridade. Mas eu estou falando que a gente pode ir além, né, da caridade e da generosidade no nível pessoal. Então, será que a gente pode estar só no nível, né, no nível pessoal ou no nível estrutural, nas formas de organização social? Será que nós estamos sendo teósofos de maneira completa, pensando a sociedade e os nossos ideais de maneira mais ampla e aplicado ao mundo real, às pessoas que sofrem? Não somos reis, né? O rei trouxe toda uma reforma para o seu planeta, mas somos cidadãos. E como cidadãos, nós interferimos nos processos, né, de construção da sociedade, assim como, no caso do Brasil, os outros, né, 200 milhões de habitantes. Mas estamos ali, assim como esses outros 200 milhões, interferindo, defendendo ideias, debatendo, votando, né? Então, e aí eu vou trazer aqui uma citação de Blavatsky para terminar, que ela diz assim: os dois evangelhos, tanto budista como cristão, foram pregados com o mesmo objetivo. Ambos os reformadores eram ardentes filantropos e altruístas práticos, pregando de forma mais inequívoca o socialismo do tipo mais nobre e superior, e o autossacrifício até o amargo mais extremo. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque a palavra socialismo pode ser mal interpretada, né? Então, muitas pessoas aqui, quando lerem socialismo, já vão ou se animar, ou se arrepiar todas de medo. Mas a palavra socialismo, no século XIX, onde Blavatsky está falando, não necessariamente vai se referir ao que geralmente se considera o significado da palavra socialismo hoje, né? Então, geralmente, quando se fala socialismo, a gente pensa no socialismo científico, né, de Marx, com base no materialismo histórico. Vale lembrar que no século XIX existiam outras perspectivas de socialismo, muitas vezes chamados de socialismos utópicos, que eram várias pessoas no século XIX tentando pensar como que seria essa sociedade sem justiça, uma sociedade ideal. Então, quando ela está falando aqui socialismo, ela provavelmente, suponho eu, não estava se referindo ao socialismo científico de Marx, mas pensando numa sociedade socialista no sentido de poder dar a todos condições e oportunidades, uma sociedade verdadeiramente de pessoas altruístas. E aí é o que ela vai defender aqui, quando ela usa o Cristo e o Buda como exemplos. Ela continua: os ensinamentos de ambos são amor ilimitado pela humanidade, caridade, perdão das injúrias, esquecimento de si mesmo e piedade pelas massas iludidas. Ambos mostram o mesmo desdém pelos ricos e não fazem diferença entre meu e teu. Então, trazendo também essa ideia de que, dessa preocupação com os pobres, né, e não tanto preocupação com os ricos, né. Bom, e aí, só para finalizar, eu trouxe aqui uma reflexão sobre esse momento de regeneração coletiva nesse momento que vivemos, né, no momento da pandemia. A pandemia do Covid-19 criou um caso concreto que ilustra e simboliza o conceito de regeneração coletiva de maneira muito palpável. Nós, como indivíduos e como sociedade, estamos feridos, meio mortos, né? Pelo medo, pela ansiedade, pelo isolamento e pelas perdas que muitos de nós tiveram na pandemia. Os cientistas de respeito, né, são unânimes em afirmar que uma das nossas maiores armas contra a pandemia, assim como as máscaras e o distanciamento, é a vacina, né, que hoje nós temos disponíveis. E essa vacina, ela é uma ferramenta, evidentemente, de regeneração coletiva. Ela é um símbolo muito bom de um processo coletivo de regeneração.
Vacinar-se, nesse caso, significa participar de um esforço coletivo e social de cura do todo. Ou seja, todos nós estamos sofrendo com a pandemia e tem um pacto social que diz, se todos nós, ou se mais ou menos 90% de nós, tomarmos a vacina e tomarmos outras precauções, nós vamos conseguir superar a pandemia. Mas para isso é necessário que todos participem, ou quase todos, né? Ao mesmo tempo, o coletivo depende da participação de cada uma das partes. Então, existem muitas pessoas que estão, né, preferindo não se vacinar e, de certa maneira, elas não estão participando desse momento de a sociedade se ver junta num grande projeto de regeneração coletiva. Eu tive um depoimento, só para finalizar, Serginho, já vou finalizar aqui, eu vi um depoimento muito bonito ontem, né, de um teósofo, assim, de alto nível que nós temos aqui na Sociedade Teosófica, né, o senhor Félix Miranda, muito respeitável, comentando o quanto que, a princípio, né, ele não estava tão disposto a querer tomar vacina, mas que, ao perceber que é um esforço coletivo, altruísta, de união da sociedade para um bem coletivo, um bem maior, ele foi lá, né, e se vacinou, e participou desse grande esforço mundial e coletivo pela cura de todos desse momento difícil em que estamos. Então, acho que ele é um símbolo muito bonito da regeneração coletiva. Então, muito obrigado pela atenção e pelo convite.